Olá pessoal, aqui é a professora Carol de Arte, sejam bem-vindos e vamos começar então com as nossas aulas. Eventualmente eu vou estar gravando algumas aulas para vocês, para poder aprofundar um pouco os assuntos propostos pelo PET e especialmente para tratar das atividades complementares, tá bom? Então, essa é uma aula complementar a respeito da atividade complementar que eu vou estar disponibilizando para vocês aí nos anexos, um PDF com um resumo e com as questões a serem resolvidas e também um formulário relativo a essas questões para que vocês também possam me enviar via formulário. Lembrando que vocês têm duas opções, ou respondendo o formulário ou respondendo no caderno de vocês e me enviando imagens que precisam estar nítidas, certo? Então vamos começar aqui. Hoje nós vamos falar sobre dois conceitos que são muito importantes, que vão acompanhar a gente aí durante todo o ano, certo? Que é o conceito de arte e de cultura e como que essas duas ideias se relacionam, tá? Inicialmente, eu vou dizer para vocês que o conceito de arte é um pouco complicado de ser definido. A gente vai ver ao longo dos nossos estudos que a ideia de arte e a função da arte vai se modificando ao longo da história, né? Vai se ampliando, vai se expandindo, né? Então, às vezes fica difícil a gente definir o que é arte, o que não é arte, né? Dizer que um objeto, uma manifestação é arte ou não é arte, né? E também a arte ela passa muito pela nossa relação com o objeto. Então, às vezes nós vamos, eu posso achar que algo é arte e você não, e tá tudo certo, porque a arte ela fala com as nossas emoções, os nossos sentimentos, então é algo subjetivo, é algo pessoal, algo particular, tá? Mas existem alguns parâmetros aí que vão determinar algumas coisas em relação ao que é arte ou não é arte, certo? E o conceito de cultura, que ele é um pouquinho mais tranquilo da gente definir, entendendo cultura, a gente vai entender como que cultura e arte se relacionam. Para começar, eu quero que vocês observem essa imagem aqui, né? Esses pães de queijo e uma xícara de café. O que que isso desperta em vocês? Isso traz lembranças? Isso faz parte do cotidiano de vocês? Eu acredito que sim, né? É muito comum para nós, especialmente aqui no estado de Minas Gerais, um café e um pão de queijo, né? Seja no nosso café da manhã, seja no cafezinho da tarde, um lanche que a gente faça. São dois itens da alimentação que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina, né? E estão aqui representando, então, parte da nossa cultura alimentar. Os nossos hábitos alimentares têm relação com a nossa cultura. Por quê, gente? Porque a cultura, ela é o conjunto de conhecimentos, de crenças, de hábitos, né, e de outros elementos que vão caracterizar um grupo de pessoas, um povo, né? Vamos ver aqui a nossa definição de cultura. Então, cultura pode ser entendida como um conjunto de conhecimentos e costumes de um povo, isso é, suas crenças, religiosidade, moral, hábitos alimentares, festas e celebrações, línguas e dialetos, tudo aquilo que é transmitido pelas gerações e assume a forma de tradição. Estes conhecimentos e costumes identificam um determinado grupo, certo? Então, pessoal, é tudo isso que a gente carrega, que muitas vezes nós aprendemos com a nossa família, com as pessoas da nossa comunidade, na escola. Muito desses valores que a gente traz como verdade, como como forma da gente entender o mundo, eles são elementos da nossa cultura, eles são influenciados pelo aquilo que as pessoas onde que a gente se relaciona, então com a cultura na qual a gente viveu
enxerga e vê o mundo, tá? Então, vamos ver aqui, costumes de um povo. Então, é a rotina que a gente tem, os nossos hábitos, né? As ideias que a gente tem a respeito do que é normal, do que é estranho, né? Esses são os nossos costumes. Crenças e religiosidade. Então, hoje a gente vive num mundo globalizado, né, em que as culturas se encontram, em que as pessoas conversam. Então, a gente tem no mesmo espaço, muitas vezes, muitas culturas e também muitas religiões, né? Mas a gente consegue identificar, por exemplo, se nós formos em uma tribo indígena, ela vai ter a sua religiosidade específica, certo? Se nós formos por exemplo, aqui em Minas Gerais, tradicionalmente, é um estado de religião cristã, predominantemente católica, né? Isso vem mudando um pouco, né? O aumento dos cristãos evangélicos, então a gente vê aí uma mudança em relação a essa cultura religiosa, né? Mas somos predominantemente cristãos. Temos também as religiões de matriz africana, né? Então, é importante a gente já ter desde o início essa ideia de multiculturalismo, né? Em um mesmo espaço, culturas diferentes convivendo e muitas vezes fazendo trocas, né? Se conversando. Então, a moral é aquilo que a gente tem como verdadeiro, como belo, como justo, né? São esses padrões de moral que a gente tem, né? Aquilo que é justo, injusto, certo, errado, belos, nossos padrões de beleza, certo? Estão inclusos na nossa moral. Hábitos alimentares, o exemplo que eu dei é o pão de queijo. Se a gente for estudar, né, os elementos do café do pão de queijo, a gente vai entender um pouco da história de Minas Gerais, do espaço geográfico de Minas Gerais, né, que permitiu, então, o desenvolvimento do cultivo do café, criação de animais, né? A produção de leite, a produção de queijo, o pão de queijo, inclusive, né? A forma artesanal de se fazer um pão de queijo foi reconhecido como um patrimônio cultural e material de Minas Gerais, porque ele traz ali características que são importantes para a manutenção, para a preservação, né, da tradição mineira, da história mineira, né, dos costumes mineiros, certo? O patrimônio, ele é algo que pertence a uma cultura, né, e que serve como uma referência para é, para se recordar da tradição, para se recordar da ancestralidade, para se recordar da história, né, e para manter isso vivo de uma certa forma. Então, festas e celebrações, né? Então, as festas cristãs que a gente tem ao longo do ano, a Páscoa, as festas juninas, o Natal, tudo isso é uma questão cultural, né? Aqui nas cidades, a gente tem também as festas tradicionais relacionadas à cultura de alimentos. Então, a festa do morango, a festa do marolo, a festa do milho, isso também são manifestações da cultura, né? Festas juninas, né, todas essas danças populares, danças folclóricas, né, o próprio folclore, tudo isso é cultura. Então, língua e dialetos. A nossa língua também é um elemento da nossa cultura. Mais uma vez, falando dessa questão da multiculturalidade, o Brasil é um país muito grande, né? Então, a gente tem variações da nossa língua através do sotaque, né? O sotaque do norte é diferente do sotaque do sul, é diferente do sotaque do nordeste, às vezes lá no nordeste mesmo, o sotaque de Pernambuco é diferente do sotaque da Bahia, né? Então essa diversidade, né? E até em relação às festas, né? A gente comemora, por exemplo, o carnaval no Brasil inteiro, mas o carnaval no norte é diferente do carnaval no nordeste, é diferente do carnaval aqui no sudeste, né? Então esse multiculturalismo, certo? Festas, celebrações, línguas e dialetos, então todos esses elementos que vão estar trazendo essa coisa da identidade de um grupo de pessoas, né, de um povo, né, e isso é transmitido através das gerações. Agora, por mais
que a cultura tenha essa característica de tradição e de transmissão através das gerações, a cultura ela está viva. Isso significa que ela está se construindo e reconstruindo constantemente. A cultura ela se modifica, certo? A cultura mineira há 50, há 100 anos atrás é diferente da cultura mineira que a gente tem hoje em dia, né? Existem elementos que se mantêm, mas às vezes esses elementos variam. Por exemplo, o pão de queijo. Existe só uma receita de pão de queijo? Existe só uma forma de se fazer pão de queijo, de se comer o pão de queijo? Não. Tem o pão de queijo recheado, tem o pão de queijo que tem calabresa na massa, tem receitas, formas diferentes de se fazer o pão de queijo. Então, essa variação desse elemento cultural, certo? Então, a cultura ela vai sofrer influência da tecnologia, do passar do tempo, né, do contato com outras culturas, certo? Então a cultura ela está sempre em transformação, né? A cultura ela está viva, isso é importante a gente ter em mente, tá bom? Esses conhecimentos costumam identificar um determinado grupo, então a cultura ela vai nos caracterizar, certo? Ela vai trazer elementos aí que vão fazer com que nós vai fazer com que a gente se sinta pertencente a um determinado local, a um determinado grupo de pessoas, né? E é por isso que às vezes a gente tem um estranhamento de culturas, de coisas que a gente não entende, que a gente acha estranho, porque é um conflito cultural, certo? Agora vamos entender a relação da arte com a cultura, tá? A arte, por sua vez, é uma forma de expressão da cultura, é um produto cultural e, portanto, está intimamente ligada aos elementos que constituem a cultura. O que isso significa, gente? A cultura ela vai se manifestar de muitas formas. Então, a gente viu, por exemplo, o pão de queijo. É uma manifestação da cultura através da alimentação. Os ritos religiosos, as festas religiosas, uma manifestação da cultura da religião, né, da manifestação cultural religiosa através de uma festa, de uma celebração, certo? A arte também é uma via de manifestação da cultura, é uma forma da cultura se colocar no mundo, né? Dos pensamentos, da ideia, da moral, das crenças deste povo, de expressar tudo isso. Então, a arte, ela sempre vai ter relação com alguma cultura, certo? O artista, por mais revolucionário, por mais diferente que ele seja, ele sempre vai partir de aspectos culturais, né? O artista coloca na obra dele a forma dele ver o mundo, mas a forma dele ver o mundo é influenciada pelo aquilo que ele aprendeu, pela forma, pelo jeito dele enxergar o mundo, e isso é influenciado pela cultura, tá bom? A gente vai ver que existiu um momento na história em que a arte ela era basicamente a mesma coisa. Vamos pensar na Mona Lisa, certo? Naquele momento só se produzia pinturas daquela forma, retratos de nobres, de forma a tentar reproduzir o mais fiel possível a realidade, né? E temas religiosos. E os artistas começaram a ficar se desenvolveu a fotografia, então a fotografia ocupou esse lugar de fazer o registro, o retrato dessas pessoas, e os artistas começaram a ficar inquietos, a querer criar coisas diferentes, e aí foram surgindo novas formas de representar a realidade, de pintar paisagens coloridas, que não obedeciam necessariamente às cores reais, novas formas de se retratar as pessoas, né? E teve um artista, né, o Picasso, que foi um dos precursores do cubismo, ele queria fazer uma coisa diferente, né? Ele sentia essa necessidade de expressar a forma com que ele via o mundo e ele não encontrava uma inspiração mais, ele não sabia mais como fazer. Até que ele foi fazer uma visita em um museu etnográfico, né? Um museu etnográfico é um museu que reúne aspectos da cultura de povos que não são ali da Europa, né? Povos que eles entendiam como exóticos, como diferentes. E ele foi ver justamente uma exposição africana. E lá ele conheceu as máscaras africanas, certo? Que eram feitas de uma forma estilizada, né? Não obedecendo, não seguindo
a forma real do rosto humano, porque elas eram simbólicas, elas estavam ali transmitindo outras ideias para além da representação do rosto. E aquilo foi maravilhoso para o Picasso, porque ele se inspirou. Então, por mais que ele estivesse revolucionando ali dentro da cultura dele, ele estava se inspirando em elementos de uma outra cultura. Então, não nasce do nada, certo? Eles não tiram do nada, os artistas não tiram do nada as ideias deles. Elas são sempre baseadas em alguns em aspectos da cultura, certo? Aspectos de estéticos, aspectos de crenças. Então, a arte ela está sempre falando a respeito do tempo histórico em que ela é produzida e a respeito da cultura também em que ela é produzida, certo? Então aqui, a arte é sempre testemunha da cultura e do tempo histórico que é produzida, seja legitimando ou seja contestando. O que isso significa? Quando nós legitimamos alguma coisa, nós estamos dizendo que aquilo é verdade, que aquilo é certo, e nós estamos reproduzindo aquele pensamento, aquela ideia. Nós estamos querendo que ele se mantenha firme, que ele se mantenha vivo dentro daquela sociedade, dentro daquela cultura, certo? Então, como exemplo, a gente tem aqui essa imagem desse mosaico medieval, em que ele traz, então, aspectos da cultura medieval, legitimando, afirmando esses aspectos. Então, vamos entender. Primeiro, a gente precisa relembrar um pouco da Idade Média, né? Então, pensar naquela ideia dos feudos, dos reis e do domínio da igreja, domínio ideológico, político, econômico. A igreja era a instituição mais poderosa naquele momento. Então a gente tem aqui essa figura que parece um rei e essa outra uma rainha. E a gente entende isso através de alguns símbolos colocados aí. Então as roupas muito bem ornamentadas, né, falando da riqueza, do poder. A gente tem as coroas, que são o símbolo máximo para a identificação do poder de um rei, de uma rainha. A gente tem o rei segurando esse saco, que parece ser um saco de riquezas, né, de ouro, falando justamente da riqueza desse rei, desse reino. E a gente tem a rainha segurando esse pergaminho, falando então da sabedoria, certo? Que essa rainha traz. A sabedoria como um aspecto importante no reinado desses dois reis aqui, desse rei e dessa rainha. E entre eles a gente tem a figura que nos lembra a Virgem Maria e o menino Jesus. E isso traz o quê? A legitimação, o reconhecimento desses duas pessoas como soberanos desse povo, certo? Um reconhecimento divino, porque naquela época tudo era explicado através da religião, através da vontade de Deus. Então, se Deus, através aqui da Virgem Maria e do Menino Jesus, abençoam então essas duas pessoas enquanto rei e rainha daquele povo, o povo aceita aquilo, o povo entende essas pessoas como seus legítimos soberanos. Então, essa imagem, ela tem essa função de educar o povo, de ensinar o povo, de transmitir os valores dessa cultura. Vocês são governados por reis e esses reis são legitimados pela vontade de Deus. E ponto final, ninguém pode discutir sobre isso naquela época, né? Aqui embaixo, a gente tem essa fotografia do grupo de rap Racionais MCs, como um exemplo de manifestação artística contestando a cultura. A gente precisa, então, entender um pouco do contexto do grupo, da origem do grupo, certo? Então, Racionais MC é um grupo ali da década de 80, né, que surgiu na periferia de São Paulo em meio a uma situação de muita violência, de muita desigualdade, certo? E eles se sentiam ali insatisfeitos com isso e queriam entender, queriam questionar e queriam mudar essa realidade e fizeram isso através das composições deles. Então, as músicas dos Racionais vão falar sobre a ação da polícia, sobre o Estado, sobre racismo, sobre a desigualdade social. Eles estão ali colocando elementos que estão na cultura, na nossa cultura, e que muitas vezes a gente não percebe, a gente não vê, expondo isso para todos, para que a gente possa então fazer uma reflexão sobre isso.
nos questionar a respeito dessas coisas, né? É assim mesmo? Isso está certo? Vai continuar dessa forma? Né? Então, como um exemplo de manifestação artística através então da música e da poesia, contestando valores de uma cultura, contestando as ideologias dominantes naquele momento, naquele contexto, certo? Então, a arte como manifestação da cultura, a forma da cultura se colocar no mundo, certo? Tanto confirmando os valores dessa cultura, legitimando, tanto quanto também contestando, certo? Os valores dessa cultura. Lembra que a gente diz que a cultura ela é viva, ela está sempre se modificando. Aqui nós temos mais dois conceitos. História da arte, que é a gente contextualizar uma obra de arte no seu momento histórico e cultural. É isso que a gente fez até agora, né, gente? Muitas vezes, quando a gente vai estudar, por exemplo, o Egito Antigo, né, a gente precisa estudar a história da arte. A gente vai entender, então, a cultura daquela sociedade, como aquela sociedade se organizava, os valores, a religião daquela cultura, fazendo uma análise dos objetos artísticos que ficaram. Então, quando a gente entende o sentido de uma pirâmide, para que a pirâmide existe, como que ela foi construída, qual que era a função dela, a gente começa a entender características culturais daquela sociedade. Então, isso é a história da arte, certo? A gente estudar a arte contextualizando ela no seu tempo histórico e cultural, tá bom? Cultura visual é o estudo de imagem e outros elementos estéticos. Elementos estéticos é aquilo que desperta sensações, emoções na gente. Então, a gente pode pôr aí música, filmes, uma apresentação de teatro, certo? Então, é o estudo de imagens e outros elementos estéticos e a sua relação com valores e ideologias que a produz e que a consome. Eu coloquei aqui como exemplo os memes, porque hoje em dia, todo dia a gente vê um meme nas nossas redes sociais. É uma produção de imagem muito comum, muito constante nos dias de hoje, né? E para a gente poder entender o significado dessas imagens, a gente tem que estar um pouquinho contextualizado, certo? Às vezes eu vou pegar um meme e vou achar ele super engraçado, mas se eu mostrar para minha mãe, por exemplo, ela não vai entender, porque ela não está contextualizada nesse meme, naquilo que ele está tratando, na imagem que ele está trazendo, certo? Uma outra ideia é a gente pensar nas propagandas. Então, por exemplo, uma propaganda de Coca-Cola. Geralmente, ela traz a ideia o quê? De jovens, né, de liberdade, né, de bem-estar, ou então a imagem da família unida, reunida no almoço, porque são esses os valores que a Coca-Cola quer transmitir. São a essas ideias que a Coca-Cola quer se ligar, certo? Então ela vai usar dessas imagens no comercial dela para poder se ligar a esses valores, né? Então atrair as pessoas. Porque se a gente for imaginar que se a Coca-Cola fizesse propagandas mostrando os malefícios que ela causa para a nossa saúde, a questão ambiental da poluição, às vezes que a fábrica da Coca-Cola está ligado, ela ia se ligar a valores que a gente entende como ruins, e isso iria provavelmente atrapalhar a venda da Coca-Cola, né? Então as propagandas elas trazem valores que são vistos como valores positivos numa sociedade para que as pessoas se liguem então a essas marcas, né, a esses objetos de consumo. E bom, aqui, então para finalizar, nós temos uma questão para ser respondida, tá? Como atividade complementar, certo? Então vamos ler aqui. A partir de seus conhecimentos sobre arte e cultura, identifique em sua casa ou bairro uma manifestação artística e a relacione com aspectos culturais que você entende pertencer à sua comunidade. Redija um pequeno texto e faça uma reprodução ou representação desse objeto artístico na forma de desenho ou pintura. Então, vocês vão se recordar aí no bairro de vocês algum elemento, alguma manifestação artística e vão relacionar essa manifestação artística com elementos da cultura do bairro de vocês, né? Então,
por exemplo, um grafite que possa ter aí em algum muro do bairro de vocês. Então, vocês vão tentar entender o que é que esse grafite transmite, o que o artista quis transmitir com isso, a pessoa que fez o grafite, do que esse grafite está falando, como que a comunidade aí se relaciona, se o pessoal gosta, se não gosta, né? E vão, então, falar um pouco desse grafite, fazer essa relação arte-cultura. Se for necessário, assistam novamente o vídeo, voltem lá no nosso primeiro slide, em que eu cito aqui os elementos culturais, né? As crenças, religiosidade, moral, hábitos. Pensem aqui nessa ideia da legitimação ou do questionamento dos elementos da cultura e relacionem, então, isso aí que vocês escolheram, essa manifestação, com esses aspectos, tá bom? Escreva um pequeno texto e faça uma reprodução ou representação desse objeto artístico na forma de desenho, pintura, de vídeo, de áudio, como vocês quiserem. Escultura, tá bom? É livre aí. Deixei aqui a opção de desenho e pintura porque ela é a mais acessível para todos, tá? Então, nessa parte aqui, vocês vão ter que me enviar uma foto, todos vocês. Então, uma foto bem tirada, bem nítida, para eu poder ver a imagem. A parte aqui do texto, eu vou deixar um formulário, então vocês vão ter a opção de escrever o texto no formulário ou escrever no caderno de vocês e me mandar a imagem, tá bom? Lembrando que é para vocês se recordarem, não precisa sair na rua para poder fazer essa atividade, para tirar foto, nada disso, certo? Nós estamos tendo aulas remotas, não é à toa, é porque a gente precisa ficar em casa, tá bom? Então, tentem se recordar e trazer na memória de vocês. Certo? No mais aqui, não se esqueça de estudar o material complementar teórico disponibilizado. Então, como eu disse, vou anexar um PDF com um resumo disso do que a gente falou, com essa questão aqui, para vocês responderem, certo? E então eu fico aguardando o envio das respostas de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de todos, estou aguardando a atividade de vocês e até a próxima.